Olá pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje a gente recebe o Padre Antônio Iraildo, tudo bom, Tudo Padre? bem, Diretor Carol. da Fapcom. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Identidade, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Bom, a primeira pergunta, como Identidade é baseada na vida do nosso entrevistado, eu queria saber como que aconteceu a sua trajetória profissional até chegar na Fapcom? Eu sou um cearense, sou do sertão. Sertão é do Ceará, uma cidadezinha chamada Quixelô. É uma cidade que tem o nome de uma tribo. Então minha família, a sua grande maioria é de lá. A minha origem é lá. Eu sou filho de agricultores, tive minha infância toda na roça. Fui um menino que sempre gostou muito da terra, das coisas simples, dos pássaros, das formigas, até de sapo. E sempre teve uma visão muito apaixonada, até eu poderia dizer, da vida. Sempre gostei muito da vida. E desde pequenininho, quando eu comecei a ler, tudo para mim despertava curiosidade no sentido de contar história. Sempre gostei de contar história, embora sempre fui e sou muito tímido. E tinha em mim uma vontade de um dia ser como Cid Moreira. Eu assistia Globo e ficava imitando Cid Moreira, brincando de jornal, como se fosse jornalista. E também tive sempre, como todo sertanejo, uma visão muito religiosa das coisas. Sempre fui muito religioso, porque minha família é religiosa. E ao mesmo tempo que eu tinha o sonho de um dia me tornar um contador de história, um jornalista, eu também gostaria de um dia também ser padre. Só que quando eu pensei em ser padre, foi uma espécie de susto em mim. Como que eu vou ser padre? Porque até para dizer, logo quando eu tinha 15 anos, por exemplo, eu tinha vergonha de dizer que eu ia ser padre. Até para os colegas. Porque não é algo que o senso comum de repente diz, é algo bacana. Agora não, dizer que ia ser jornalista era algo interessante sempre, né? Mas assim, então, na infância, na juventude, a gente começa naquela fase de dizer o que é que eu vou ser quando crescer. Quando eu terminei o ensino médio, então eu pensei de fazer uma experiência mesmo nesse sentido de experiência religiosa mais profunda. Então, participando de grupos de jovens, da comunidade, no interior e tudo. Mas aí eu disse, por que não fazer uma experiência vocacional mesmo, no sentido de discernimento, como a gente chama, discernimento vocacional? Eu fiz um retiro espiritual. Esse retiro espiritual durou uma semana. Uma semana de retiro espiritual. E a partir daquela experiência que eu fiz, ainda ficou mais latente em mim essa dimensão vocacional. Mas nada de dizer, eu vou avançar nesse sentido. Então o tempo passa e na história você vai tendo as várias experiências. E eu descobri que na igreja católica, claro, tem uma instituição que, ao mesmo tempo, você poderia ser padre e jornalista. Então eu disse, tá aí. Só que continuei minha vida normal, inclusive, quando eu vim para São Paulo, eu já tinha 21 anos, ia fazer 21 anos. Já tinha começado um curso de História, porque eu queria ser um contador de História. Comecei, mas não terminei, vim para cá. E quando eu terminei o jornalismo, ali na metade do jornalismo, é que, de fato,
a experiência que a gente chama de noviciado. Foi, em mim, a experiência como quando você é noivo e você diz, agora eu vou casar. Foi quando eu fiz essa junção de ser um jornalista e também ser um padre, na congregação dos padres irmãos paulinos. Tem todo um percurso grande de formação. Eu, por exemplo, eu demorei 13 anos na formação. Então, eu fiz jornalismo, eu fiz filosofia, eu fiz teologia, eu fiz mestrado. E a gente nunca para de estudar. Agora eu estou fazendo doutorado em comunicação e semiótica. Então, a trajetória é mais ou menos isso. Mas tem um tanto de coisa por trás. E para a gente até dizer, é assim e é por esse caminho que eu vou seguir. E aí você chegou na Fapcom e como que foi os seus primeiros passos dentro da Fapcom? Na Fapcom é o seguinte, dentro da instituição da Paulus, desde quando nós ingressamos, nós temos a marca muito forte do trabalho, do profissionalismo, o que nós chamamos de apostolado. A gente passa por várias áreas do nosso apostolado, na editora, na gráfica, trabalhos mais administrativos, na redação, no programa de rádio. Nós temos, eu fui redator de programa de rádio por praticamente 3 anos, um programa de rádio que a gente chamava Um Olhar sobre a Cidade. Também passei pela redação de um jornal que nós temos na editora, que é um jornal destinado às comunidades onde não há padres, onde quem exerce as funções na comunidade são os leigos. Então, por 4 anos ou mais, eu fiquei na redação desse folheto. E outras áreas dentro da instituição. Só que para nós, paulinos, nós temos, por natureza carismática, por vocação dada pelo nosso fundador, que é o padre Tiago Berione, a dimensão da docência é algo fundamental nos paulinos. Nós temos a missão de ensinar. Então, como que eu cheguei na Fapcom? Não foi assim, porque faz parte da nossa vocação paulina, como disse, ensinar. E pela experiência que eu já tinha, já dos outros apostolados, aí você vai sendo encaminhado para as áreas que a instituição tem mais necessidade. Então, e que aqueles que estão à frente do governo da instituição percebem. Então, eu cheguei aqui em 2013 para a Prodireção Acadêmica. Eu estava acabando de vir de Belo Horizonte. Lá eu estava atuando na parte de editoria mesmo, editoria de educação da Paulus. E sem ter nenhuma experiência antes de estar numa faculdade já como alguém que está na gestão, né? Uhum. Mas, chegando aqui, a gente, por natureza, né? Nós também em Caxias do Sul nós temos uma escola, que é a escola de ensino médio, e alguma experiência eu já tive por lá, mas no ensino médio. A parte mais de ensino superior foi aqui mesmo, na Fapcom, em 2013. Cheguei nesse percurso todo, resumindo, fazendo uma síntese, pela experiência que eu já tinha na Paulus, de todos os outros trabalhos apostólicos que nós temos, que por natureza já é docência. E como que foi o desafio de aceitar a diretoria da Fapcom? Bem, primeiro, com a pró-direção acadêmica. Uma coisa, como eu disse no início, que eu gosto muito é de lidar com pessoas. Por mais que os desafios, cada pessoa tem sua forma de ser, e isso é bom. Chegando na Fapcom, um dos grandes desafios é acompanhar todo o que para mim não é muito, não me é algo assim que eu digo que é a paixão, é lidar com essa coisa muito burocrática. É função que depois você tem que dar conta, não tem que ficar reclamando. O desafio maior é essa coisa
é muito, digamos assim, burocrática, e a burocracia, por natureza, ela é fria, né? Então, assumir essa função, o desafio maior foi esse. Mas o que está por trás supera a frieza da burocracia, porque nós não estamos lidando com papel, nós estamos lidando com números, nós estamos lidando com pessoas. Então, é o aprendizado que a gente tem de estar junto a professores, de, sobretudo, saber que nós estamos colaborando com a formação de uma nova geração de comunicadores. Isso é muito animador. Isso, isso supera todos os desafios de diretrizes e mais diretrizes que nós devemos cumprir dentro de tudo que é burocrático. O que é mais interessante é o serviço que nós prestamos de formar uma nova geração de comunicadores. Então, em 2013, eu comecei como pró-diretor acadêmico. Fiquei aqui de 2013 até 2015 na pró-direção acadêmica. E depois vem como diretor, que foi quando eu fui nomeado em 2015. A Fapcom vem crescendo bastante desde, por exemplo, quando eu entrei aqui até o momento atual. Como que vem sendo também esse desafio de crescimento de uma faculdade nova, mas que já é destaque dentro das áreas de comunicação? Primeira coisa, nós trabalhamos por paixão. Paixão, claro, no sentido de profissionalismo também. O que está fundamentalmente dando os frutos positivos nos índices de aprovação da Fapcom tem que ver com o cuidado que nós temos com o tema da educação. A educação para nós não é simplesmente um produto. A educação para nós diz respeito a um papel social que nós temos que fazer, cumprir bem, não brincar com as pessoas, não brincar com a educação. Nós estamos aqui para lucrar, nós estamos aqui para sustentar, claro, essa estrutura que não é fácil. A estrutura pesa, tem que dar conta, gradativamente, mesmo com crises e mais crises das mais variadas, mas sobretudo a crise econômica. O que tem dado a característica positiva nos índices de aprovação da Fapcom, eu penso, e não tenho dúvida disso, é o cuidado que nós temos com a educação, nesse sentido de formar mesmo pessoas que tenham um senso crítico diante do mundo, pessoas que se esforcem para dar a sua colaboração da melhor forma possível, para que esse mundo seja melhor, para que a gente não entre na engrenagem de uma espécie de loucura no sentido bem negativo, mas que nós estejamos servindo dentro desse mundo da comunicação como colaboradores, como protagonistas de um mundo melhor, de um mundo diferente. É possível acreditar na humanidade. Quem, por exemplo, está por trás desse jogo terrível, que muitas vezes a comunicação está envolvida, de enganar as pessoas. Então, aqui, para nós, a gente insiste muito com o nosso corpo docente, com as coordenações, com o corpo técnico administrativo, tem que ver com lidar com pessoas, cuidar daquilo que é humano, fazer a nossa parte de trabalho e serviço à comunicação, no sentido de transformação social. Então, todos os nossos projetos, desde o ensino, desde a pesquisa, desde a extensão, têm essa característica de humanização. Então, isso também tem a ver com os planos futuros para a Fapcom, né? Quais são os próximos passos da instituição? Antes de tudo, nós queremos consolidar o que temos, para não... nós não vamos sair do nosso nicho, que é comunicação. A nossa razão de ser é o ensino em comunicação. Aqui nós temos um tripé: comunicação, filosofia e tecnologia. A filosofia está aí no meio, não é por acaso. Ela está a serviço
da comunicação, porque o comunicador vai comunicar o que se ele não tem conteúdo? Então, a filosofia, ela é uma serva, digamos assim, da comunicação aqui na FAPCOM, para que a teoria dê um respaldo para aquilo que nós vamos dizer para o mundo. Eu não posso ser um papagaio, eu tenho que pensar, e a filosofia ajuda a pensar. A filosofia ajuda a ter profundidade. Às vezes o pessoal ainda reclama muito com a nossa carga teórica, mas a carga teórica é para que a nossa ação permaneça, não seja uma ação fugaz, por qualquer motivo a gente está indo por outros. Não, esse é um esforço que exige, né? Pensar não é fácil, pensar exige. Então a filosofia está aí para isso. Mas nossa razão de ser é o ensino em comunicação. Então nós vamos consolidar os cursos que nós temos, né, que são as 9 graduações que nós temos aí. E temos perspectiva de também, já temos a pós-graduação e ampliar os cursos de pós-graduação, também abrindo, expandindo o ensino numa perspectiva mais de pós. Mas, por enquanto, né, nós temos o que nós chamamos de PDI, né, que vai nosso último PDI, de 2015 a 2019. Até 2019, a nossa perspectiva é de consolidar esses cursos sem muita perspectiva de abrir outros, mas é consolidar. E o que nós pensamos no futuro da comunicação aqui na FAPCOM? É que a FAPCOM se constitua, de fato, como um espaço de criar pensamento, e criar pensamento na perspectiva comunicacional. A gente fala muito aí nisso aqui de pós-verdade, de pós-humano. Nós queremos pensar humano. É humano na sua perspectiva mais profunda, na sua dimensão mais contraditória, mas na sua dimensão mais esperançosa. A humanidade tem futuro, por isso que o ensino da comunicação na FAPCOM tem a perspectiva de uma formação que leve em conta um humano que se posicione diante do mundo numa atitude de esperança, de ver o que é bom que está no mundo. Então, resumindo a sua pergunta, para o futuro, que não é um futuro tão longe, como eu disse, no PDI que nós temos, até 2019, é consolidar o que temos e ir expandindo gradativamente, mas sempre nessa perspectiva, o ensino em comunicação. Não temos, assim, grandes projetos, assim, em 2020 vamos abrir. Não, 2020 nós queremos que o curso de jornalismo seja o melhor curso de jornalismo da cidade de São Paulo. É muita pretensão? Não é, gente, nós temos 12 anos, a FAPCOM é uma adolescente. Se a gente for olhar para todas as nossas concorrentes que tem aí, porque também para nós a educação não é uma concorrência. Nós estamos aqui para concorrer com ninguém. Nós estamos aqui para ter bons alunos. O aluno que vem aqui na FAPCOM, quando ele põe o pezinho ali dentro do nosso campus, a responsabilidade pelo crescimento dele é nossa. Então, é fazer com que esse aluno cresça, fazer com que o aluno amplie a sua visão do mundo, estude, colabore, critique e, sobretudo, encontre o seu lugar neste mundo, que nós chamamos o mundo do trabalho ou, como queira chamar, o mercado. Que cada um que passe aqui, depois, atuando no mundo do trabalho, encontre o seu lugar no mundo para ter uma vida feliz, sabe? Independente de quaisquer crises. Nós estamos sempre vendo em crise, não aguentamos mais nem falar nesse nome crise, mas que nós tenhamos diante das crises a capacidade de sustentação e dizer, tem perspectiva e horizonte de futuro para nós. Então, o maior futuro que eu penso para a FAPCOM é a realização do nosso aluno, que ele encontre o seu lugar no mundo, encontre o seu espaço, se realize plenamente. Esse é o futuro que nós queremos
no sentido assim, não é genérico, é de fato algo, como disse, da nossa vocação docente, fazer com que os nossos jovens, todas as pessoas que passam por aqui, encontrem o seu lugar no mundo, em um lugar consistente. Você falou sobre mercado de trabalho e sobre senso crítico. Como que você enxerga hoje o mercado de trabalho na comunicação, sendo jornalismo, publicidade e as outras áreas? Você acha que falta um pouco de senso crítico? Sem dúvida, mais uma vez a gente fala essa palavrinha, né, vamos ficar repetindo toda hora, mas nós estamos numa crise do jornalismo. E eu diria que até numa crise do pensamento, uma espécie de vazio de pensamento. E isso é muito perigoso. Isso é um risco. Há um livro da Paulus, chamado É Preciso Salvar a Comunicação, do Dominique Volton, que vale a pena a leitura desse livro. Ele não sai de moda. Porque o pensamento, no sentido de pensar criticamente, de pegar as ideias e torná-las mais consistentes, é preciso esforço. Então, nós estamos numa crise do jornalismo, nós estamos numa crise da comunicação. Então, exige de nós uma postura de alguém que lida com a comunicação de forma responsável. Você lê algumas notícias de jornal, às vezes você fica assustado. Você vai lá na internet e lê algumas coisas que também são de jornais, de jornalismo, que é um jornalismo irresponsável, muitas vezes. É um jornalismo muito tendencioso, para um lado só, sabe? Não dá a possibilidade de pluralidade, de pensar. Tudo bem, mas mesmo estando, tudo bem não, tudo mal. Nós estamos nessa situação de crise, eu penso que é um momento muito importante dos comunicólogos, de todos nós, olharmos essa crise como uma possibilidade de saída para um jornalismo diferente, para criar, não ficar no mesmismo, para criticar, não simplesmente por uma crítica vazia também, mas uma crítica nessa perspectiva que eu estava falando há pouco, de ajudar as pessoas a pensarem mais, a não serem levadas por quaisquer raios de ideologia, sejam elas quais forem. Sem pensar, ter pensamento próprio. Né? Você acredita que isso instigaria, por exemplo, os jovens a quererem fazer cursos de comunicação? Olha, eu, pessoalmente, eu sempre fui muito ligado à utopia. Eu penso que todos nós, inclusive a juventude, precisa da utopia. A utopia é o seguinte, você olha para frente, você quer alcançar algo maior. Não esse negócio de crescer na vida e do poder, no sentido de ganhar dinheiro também, mas ganhar dinheiro para quê? Ganhar dinheiro para viver bem, viver feliz, e não para... Então, a juventude muitas vezes, que é a fase das paixões, nós muitas vezes, por essa coisa do mercado, somos muito enganados. Vamos para uma área que dá dinheiro, mas também tem que ganhar dinheiro para se manter na vida. Mas o que é vencer na vida? Quando eu falo de um tipo de comunicador que se posicione, que tem uma postura de alguém que acredita na humanidade, que acredita na vida, tudo que é criação, se tem utopia, a gente vai para frente dando sentido na vida. Inclusive no TCC, você vai escolher, por exemplo, um tema para o seu TCC. Se você escolhe um tema que não tem nada a ver, você vai fazer um tipo de estudo fora de você. E não tem sentido, porque não dá para perder tempo com aquilo que não dá sentido à nossa vida. A gente tem que fazer aquilo que dá sentido à vida, que nos enche os olhos de brilho, de paixão, de vontade de viver, de esperança, não simplesmente. Então, esse tipo que eu falei, de um estudo de comunicação que lida com
esse olhar mais crítico para a vida e tudo, tem que ver com o sentido da vida. Mas, independente de qualquer linha de pensamento, mas que tenha o sentido profundo do existir. Eu faço isso porque me dá prazer. E aqui prazer não é no sentido hedonista, de sentir prazer simplesmente por sentir. É sentir a vida pulsando e isso me dá, me enche de alegria, me enche de vontade de estar aqui nesse mundo e viver bem. É por aí, é meio, pode parecer meio, não sei se eu não diria poético, talvez, mas me diga se a vida tem sentido sem poesia. Então tem que pôr poesia em tudo que nós vamos fazer. Até na dureza que eu falei há pouco tempo, na dureza da burocracia, na frieza da burocracia. Porque a vida vai nos encaminhando por um tanto de coisas, mas é preciso ir colocando naquilo que nós vamos fazendo doses de, vamos chamar de poesia, de paixão, de um combustível que nos mova e nos dê, como eu disse há pouco, um brilho no olhar. Porque as pessoas, quando um jornalista faz uma matéria e ele põe a vida ali, a poesia, ele põe o pensamento, mas não faz simplesmente, só ouve as fontes, tem que ouvir as fontes, claro, evidentemente, mas tem algo bonito para mostrar, né? Sem enganar. Foi também uma dessas, por conta disso, que você escolheu a profissão de jornalista? Foi justamente por isso, porque, como eu disse sempre, eu penso que o jornalismo tem um papel sem querer, não é isso, querer se achar melhor do que as outras áreas, não é isso. Mas o jornalista tem uma responsabilidade muito grande para com o mundo. Diante de tudo que nós estamos vivendo agora, se nós tivermos assim, cada vez mais grupos de jornalistas que pensem juntos, que dialoguem no sentido de melhorar esse mundo que, por onde você vê, você olha situações, por exemplo, se a gente puder citar a Síria, por exemplo, que parece longe de nós. Meu Deus, dói, mas não precisa nem, a gente tem que olhar longe e olhar do ladinho aqui do nosso, sabe? As nossas periferias, né? O jornalista tem que ser roeiro, ele tem que sentir o cheiro das pessoas, tem que ter o peito aberto, né? No sentido, como falei, de utopia, mas uma utopia impregnada de sentido, de esperança. Desde as periferias que o Papa Francisco tanto fala de periferias existenciais. E periferias existenciais tem que ver com a periferia geográfica também. E é a periferia que é a questão humana, o sentido da condição. Dá sentido à condição humana, não obstante tantas tragédias que há no mundo. Também a nossa realidade política atual, né? Uhum. Que também é um desafio para quem está entrando na profissão e para quem está nela há tantos anos e está vivendo um momento único na política. Justamente, um momento de aprender muito também. Eu vejo também como um momento de aprender. Temos muito o que aprender com todos os movimentos, no sentido da política mesmo, toda essa coisa nojenta que nós estamos vivendo agora, mas saber que a política é fundamental. Não dá, fora da política, não há vida de sentido, eu diria, porque as decisões estão ali, né? Nós, por natureza, também somos seres políticos. E colaborar para que esse momento que a gente está vivendo seja um momento de aprendizado para novas gerações que estão vindo, porque há um discurso muito negativo da política, a política não presta, o político não presta, ninguém presta. Eu acho que não é assim, né? Tem, aí no fundo dessa bagunça toda, tem pérolas que a gente precisa descobrir
E daí está, de novo, dentro desse universo enorme, a Fapcom como um grãozinho de areia, dando a sua colaboração para a gente ir lapidando, formando uma nova geração de pensadores. Bom, agradeço a sua participação, Padre Jaildo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero ter gostado. Eu da nossa gostei, entrevista. espero que também tenha colaborado de alguma forma com o programa e fico à disposição. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Bom, Identidade fica por aqui e até o próximo programa. Obrigado, professor Rui. A gente vai. Edita, tira tudo aquilo que é o feijão furado.